Fala, torcedor tricolor, tudo bem com vocês? No nosso canal hoje do Consciência Tricolor vamos tratar de vários assuntos relacionados, mas direcionado à reformulação. Então começa a surgir em canais, em rede social, vários burburinhos de troca de jogador, de negociação do jogador. Então vamos debater hoje. Número 1, se Pablo vai ser trocado por Luan no Corinthians. O que tem de verdade nisso? Vamos falar se Pablo existe a possibilidade da troca dele com o Marinho dos Santos. Também vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o caso do Gabriel Pereira do Corinthians, o que tem de verdade disso ou não. Vamos tratar dos jogadores do Grêmio lá que foram citados, né? Os 3 jogadores do Grêmio que citariam que poderiam estar vindo para o São Paulo, o que tem de real nisso ou não. Sobre o Felipe Alves do Fortaleza, será que desse para esse goleiro vir para o São Paulo? É o goleiro ideal? Vamos debater sobre esse e outros assuntos agora com vocês aqui no nosso canal. Lembrando, sou Rafael Dias, esse é o canal Consciência Tricolor. Caso você goste do nosso canal, se inscreve no canal, assina o sininho lá, marca o sininho e dá o like pra gente para fortalecer e esse canal começar a se espalhar por aí, tá certo? Vamos embora pro vídeo. E eu começo o vídeo de hoje falando sobre a possível troca que está saindo aí em rede social, internet, espalhando em todos os lugares, sobre o Pablo e o Luan. Começo esse debate lembrando a vocês, ou falando para vocês, uma frase que o Nicola trouxe de um dirigente do Corinthians, dizendo que essa troca seria trocar M, Herda, digamos assim, se entendeu, por M, Herda do São Paulo. Então seria trocar uma coisa por outra. E aí ele fala que não tem nenhum sentido, esquece isso, eles não debatem esse tipo de troca. Eu vou ser franco, isso é uma questão de opinião. Não caia em qualquer coisa que sai na internet, gente. A temporada ainda vai até dezembro, ainda tem algumas coisas para acontecer, os clubes estão brigando com o Libertadores, os clubes estão brigando para não cair. Então, começa a sair algumas coisas, mas muito pouca coisa tem de real do que está acontecendo. E quais são as fontes? A gente tem que analisar o que vem dessas fontes, o que tem de real, o que não tem de real. Essa história do Luan, troca com o Pablo, foi uma sugestão de um comentarista, um jornalista, que já não é a primeira vez que sugere isso, porque acredita que novos ares para ambos os jogadores poderia dar certo. E daí já se cria um burburinho como se já existisse essa negociação essa que não existiu até agora. Se me perguntar se eu acharia válido uma troca do Pablo pelo Marinho, olha, eu sou suspeito porque eu não gosto do Pablo e isso aí é escancarado para todo mundo. Mas eu acho que seria interessante uma troca, não para o Corinthians ele se virar, sei lá, com o Pablo. Eu acho que seria interessante o Luan respirar novos ares. Não que eu acho que eu acho que o Luan é um jogador que precisa ter mais garra, precisa ter mais emoção jogando. Isso aí todo mundo tem consciência disso. Mas é um jogador que tem uma qualidade técnica e ele já demonstrou isso em outra época. Ele foi campeão olímpico, é um jogador que ainda tinha uma habilidade no meio de campo que poderia sim, quem sabe, recuperar o futebol no São Paulo caso fosse a ideia do Rogério Ceni. Mas não vejo como uma grande contratação. E aí vocês, o que vocês acham? Essa troca seria válida caso viesse a acontecer, né? Lembrando a vocês. Passando rápido para falar agora na situação do Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor se lesionou no tornozelo e é dúvida para o próximo jogo. Não sabemos quanto tempo vai ficar parado. Muito provavelmente ele não deve ir para o próximo jogo, mas a gente deve ter o retorno de Rigoni e de Caleri, o que reforça muito o nosso setor ofensivo, né? Vamos torcer para que esses jogadores de fato voltem. Outro tema que foi bacana, o Júlio Casares participou de um evento, de uma ação, numa pizzaria, e aí servindo pizza e tudo mais. E aí no final ele deu uma entrevista e foi perguntado para ele sobre reformulação, o que ele achava, o que ele acreditava para a próxima temporada. E o Casares deu a entender que vai ter reformulação sim, e que o São Paulo, isso aí ele deu a declaração que todo dirigente dá, né? Que o São Paulo está de olho no mercado, de olho nas oportunidades de mercado. Isso aí a gente já sabia que ia acontecer. A gente acredita de fato que vai sair muitos jogadores, a gente falou sobre isso no vídeo anterior, e que vai chegar uma quantidade de jogadores também para suprir essas saídas. Acho que vai chegar menos do que vão sair, mas acho que vão chegar jogadores, peças pontuais para o São Paulo. E aí o Júlio Casares deu essa entrevista. Eu acho ele bem político, tá? Não tenho críticas tão pesadas a ele. Eu acho ele bem político e a resposta é uma resposta meio padrão, né? Não sei o que você achou. Vamos falar agora sobre o Felipe Alves, que é outro assunto que vem em tona com relação ao São Paulo. Muita gente achando que, na verdade, citou-se que o Rogério Ceni tinha indicado ele, que é o goleiro do Fortaleza.
Eu, particularmente, já falei no vídeo passado e vou reforçar, não acho que é goleiro para o São Paulo, não acho uma boa opção, assim como, na minha opinião, o Ivan também não é grande opção. Dizem que especialistas avaliaram o Ivan e disseram que ele é um grande potencial, eu não vejo isso nele. O Rogério Ceni já tem a história de ter indicado Sidão para o São Paulo como goleiro, então é meio complicado se analisar. Se realmente for um pedido do técnico, eu particularmente não gostaria. Eu já citei aqui que as minhas principais opções hoje, pensando em custo-benefício, um custo mais baixo, né? Você poderia pensar no Rafael Cabral, que talvez esteja sem contrato lá na Itália. Eu pensaria no Danilo Fernandes, que vai estar sem contrato no final do ano, o contrato dele com o Bahia é só até o final do ano. E minha principal opção seria o Tadeu, do Goiás, né? O Tadeu, para mim, eu volto a repetir e falar isso inúmeras vezes. Eu acho que ele precisa só estar num clube grande para ele ganhar o nome, a notoriedade no mercado do futebol que ele apresenta. Ele é um excelente goleiro. Ele, para mim, e o Danilo Fernandes são espetaculares, apesar do Danilo Fernandes ter uma idade um pouco mais avançada, mas ainda acho um goleiro de altíssimo nível. Altíssimo nível. Falando dos jogadores do Grêmio, o São Paulo saiu também essa notícia aí, esse burburinho, e o São Paulo tem interesse no Wallace, o atacante ali de ponta, no Wanderson, o lateral direito, e no Thiago Santos. Desses três aí, o Thiago Santos é o volante, tá? Nesses três aí, na minha visão, o único que supostamente seria viável financeiramente ou para uma negociação seria o Thiago Santos, que para mim não é um nome interessante para o São Paulo. Não que ele seja ruim, eu só não acho interessante. Mas nomes como o Wanderson, lateral direito. Olha, o Wanderson é um cara promissor, é jogador para a Europa. É jogador que já estava tendo sondagem de clubes europeus e com certeza se o Grêmio for vender não vai ser para o Brasil e vai ser por muito dinheiro e para a Europa. Então a chance de ele vir para o São Paulo é zero do Wanderson. É um baita de um talento, novo ainda, idade de 21 anos, 20 anos. Excelente jogador, vai bater na Europa. Esqueça, não tem chance nenhuma do Wanderson no São Paulo. Isso é uma coisa muito clara para mim. Com relação ao Wallace, me estranha, porque o Wallace até pouco tempo atrás era peça fundamental no Grêmio. Eu não sei se nessa queda que o Grêmio teve, ele também caiu no conceito lá da diretoria e tudo mais. Então, o Wallace, na verdade, eu ficaria com uma pulguinha atrás da orelha, sendo muito franco com relação a ele. Mas, eu confesso para você que eu não acho que o Grêmio também vai facilitar na negociação com o Wallace. Talvez numa troca, uma época o Grêmio estava interessado no Vitor Bueno, de repente uma troca com o Wallace, seria para mim uma baita vantagem para o São Paulo. Mas eu acho muito difícil o Grêmio topar uma negociação dessa. Deixa eu só fazer uma correção, não é o Wallace do Grêmio, tá? É o Alisson, que é o ponta ofensivo, tá certo? Só essa correçãozinha. E outro tema que a gente vem desmontando aí, muita gente falando do interesse, saiu em vários blogs conceituados aí, sites e tudo mais, é o interesse do São Paulo no Gabriel Pereira, do Corinthians, né? Jogador que vinha começando a se destacar e aí, a princípio, vem recusando a proposta de renovação do Corinthians. Tá saindo muito lugar e, olha, onde tem fumaça tem fogo, é algo possível. Mas, por outro lado, tem muita gente falando que ele possivelmente deve ir para algum clube da Europa, que já devem estar de olho nele. Infelizmente, esse mercado europeu, de fato, vem contratar jogadores aqui do Brasil muito cedo hoje. Os caras não estão deixando o jogador explodir, já está contratando antes desse jogador explodir. E isso é algo que possa ser bem possível de acontecer. O Corinthians já praticamente anunciou que tem uma intenção de afastar o jogador já que ele não quer renovar o contrato, não dá a visibilidade dele. Acho certo do Corinthians, acho errado ter deixado de chegar a esse ponto, né? Mas existe essa possibilidade do São Paulo, de que o São Paulo tem interesse. Porém, não sei se você tem ciência, existe um acordo de cavalheiros entre os presidentes dos 4 grandes de São Paulo, né? Da capital: Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que não assediar jogadores da base do outro, né? Existe esse acordo de cavalheiros. Mas eu vou perguntar para você, e será que o Palmeiras não está assediando o Juan da base do São Paulo, para ele estar botando dificuldade para renovar o contrato? Será mesmo isso? Ou será que é só a gente que cumpre a parte do cavalheiro? Eu acho que futebol por debaixo do pano pode acontecer muita coisa. Então, Gabriel Pereira, caso fique livre, caso tenha interesse, pode sim vir no futuro próximo a ser reforço do São Paulo. E você, torcedor, gostaria de ver o Gabriel Pereira? Acha que ele tem potencial para jogar no São Paulo? Acha que ele daria certo no São Paulo?
Quero muito ouvir a sua opinião. E para encerrar esse nosso vídeo, vamos falar um pouquinho da tal possível troca que está bombando hoje à tarde aqui, hoje dia 28 de outubro, né? 29, não é isso? De outubro. Hoje à tarde, na quinta-feira, bombando a conversa aí por essas redes sociais e tudo mais, segundo muita gente que acerta e crava nas contratações que acerta, uma troca do Pablo com o Marinho, do Santos. Já vou antecipar minha opinião. Se isso acontecesse, eu ia ficar até ano que vem aplaudindo a diretoria de São Paulo. Até ano que vem eu aplaudi os caras. Porque para mim seria uma troca espetacular. De fato, o Marinho não faz essa temporada, a mesma temporada que ela fez a passada. Né? Os dois jogadores equivalem em idade. A faixa salarial existe uma diferença, mas não tão grande. Quer dizer, existe uma diferença grande. O Marinho não ganha tão bem. Mas o São Paulo faria uma proposta interessante para ele na parte financeira. Então, enfim, seria um jogador fantástico dentro do São Paulo. Para mim, um jogador que encaixa no esquema do Rogério Ceni, que ele gosta de jogar com 2 pontas de velocidade aberto. Eu acho que seria um jogador que poderia melhorar e muito o elenco e seria uma troca espetacular. Dizem também as línguas aí que o Santos está um pouco insatisfeito com o Marinho, porque o Marinho quer sair também do Santos e tudo mais. Então que existe essa viabilidade e eu tô vendo muita gente empolgada com essa situação. Eu vou confessar para vocês, eu vou ficar um pouco com o pé atrás. Eu volto a dizer, essas especulações nesse período é meio estranha. Talvez seja muito cedo ainda para negociações. Os clubes sempre alertam que não vai se pronunciar agora, que não estão pensando nisso, estão pensando no final da temporada. Mas a gente sabe que nos bastidores tem muita gente se movimentando sim. Então é possível uma questão dessa. Repito, se fosse uma troca dessa, seria algo espetacular. E muito se fala, eu digo assim, nessa questão de não ser o momento, você vê, a diretoria do Atlético fala do Tietê, que se for pensar em qualquer coisa com relação ao Tietê, seria só para maio do ano que vem, que é quando acaba o contrato dele. Né? O Marinho quer sair do Santos de fato, isso já não é novidade para ninguém. Já quis sair, teve uma proposta do mundo árabe que ele não aceitou, de repente não queira ir para o mundo árabe, mas eu acho que seria uma baita de uma troca favorável para o São Paulo. E se o Pablo fosse dar certo no Santos, o que eu acho quase impossível, pô, bom para eles lá. Muita sorte para eles. O Pablo vai ser feliz onde você quiser, meu querido. Onde você quiser, seja feliz. Só deixe o meu São Paulo em paz. E Marinho, se quiser vir, de braços abertos para você, meu parceiro. Seria uma baita numa contratação. Pode dar 10 a ele, pode dar 11, pode dar 7, pode dar o que ele quiser. E aí que ele chegava e que ele jogue, se ele jogar igual o ano passado, jogando bem do que Marinho eu imagino que seria espetacular pra gente. Tá certo? Então esse foi mais um vídeo nosso no nosso canal, o canal Consciência Tricolor. Caso você tenha gostado, dá o like, fortalece o canal, se inscreve no canal com a gente, tá bom? Eu sou o Rafael e aí vou estar sempre trazendo esse papo mais consciente com vocês. Então abram o olho torcedor, cuidado com o que assistem, cuidado com o que leem, tá certo? Tamo junto, uma ótima noite.